Fiel, Mano e De Paula soltaram informação importante agora de última hora nessa noite de sexta-feira. Inacreditável, falaram também sobre a partida aí de Corinthians e Bahia. Todas as informações aí, Corinthians que precisa dessa vitória. A pressão tá grande nos bastidores do Coringão. Vamos com as informações no vídeo agora sem enrolação. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Amanhã o Corinthians recebe às 21 horas na Neoquímico Bahia. Sim. Né? Tô vendo a escalação aqui, meu pai do céu também. São 7 desfalques. Reserva? 7 desfalques, seu bem. Mas o pior é o ataque, viu, De Paula? Sim. Porque o restante do time é mais ou menos a mesma coisa, claro, com algumas ausências importantes, mas o pior é o ataque. Mas nós temos um problema rapidamente, seu bem. Perdão, hein, mano. Que não é só desfalque, é o retorno do Maicon também. Então pode ser que ele apareça no time titular. É o Maicon. Então dá até medo. Quer dizer que o retorno é mais um desfalque. Acho que não, hein, De Paula. Tomara, né? Acho que Vai lá, continuar esse morto aí, o sem sangue do Bidon. Tomara. Ela também. Provável deve ser o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidô, até aí. Tá bom, aí tá bom. Aí até aqui, né, os dois também, Ranielli. Tá bom. José Martínez. Tá bom. Aí o Breno Bidon. Aí complica. E o Rodrigo Garro. Tá bom. Aí eu tô vendo aqui na frente Guinegão e Kaique. Aí complica demais. Nossa senhora. Né? É mesmo. Cadê o Mas, De Paula, nessa daí, cara, eu vou concordar com o Dorival. Isso daí é uma escalação até de protesto. Sabe quando você só vê político merda, que você fala, vou votar naquela desgraça lá em voto de protesto? É mais ou menos a mesma coisa. É verdade, Danilo, porque, por exemplo, ele olha lá pro banco, ele vê Thales Magno, ganhou inúmeras oportunidades, não correspondeu. Ele olha lá, Héctor Hernandes, ganhou inúmeras oportunidades, não correspondeu. O Romero, ele estaria talvez aí na escalação titular se ele não tivesse sido expulso, mas também não tá jogando merda nenhuma. Então, cara, parabéns pro Dorival. Vai pegar o Bahia aí jogando dentro da Neoquímica Arena, é a chance que tem de dar uma oportunidade pra esses dois moleques. E tem aquele menino também, o Dieguinho, De Paula. Mas que ele possa ter alguma coisa pra melhorar, sabe? Mas é um cara que tá ganhando também espaço aí no time, principalmente no segundo tempo, quando ele tem... Brau vai comprar hoje. Deixa ela brincar. Se não brinca, pelo menos ela brinca. entrado, tem me agradado o futebol desse menino também, cara. Bom, eu preferiria o Dieguinho, no caso, né? Eu acho que o Dieguinho e Guinegão, de repente, podem fazer a frente ali. Fica complicado, mas é o que tem. E assim, o benefício da dúvida é sempre bom. Porque a certeza da ruindade do Thales Magno eu já tenho. A certeza da ruindade do Héctor Hernandes... Aliás, o Héctor Hernandes é um caso à parte no Corinthians. O Héctor Hernandes é aquele cara que ele é tipo o popular, mano, sem serviço. Né? Porque ele não faz nada. Ele tá lá, outro dia ele foi visitar o Carrilho no hospital. Ele não tinha o que fazer, ele postou uma foto do lado do Carrilho no hospital. Aí o Yuri tá lá, provavelmente ele vai lá no Yuri também. Ocioso. Sabe? Ele não tem o que fazer. Ele é o cara que chega lá, ó, mano, os caras entram em campo, aí ninguém... Cadê o Héctor Hernandes? Ah, foi buscar o saco com as bolas. Aí ele vem carregando as bolas. Ele não tem função. Então é melhor que não seja escalado mesmo. É o popular sem serviço. O que aconteceu com o Thales, meu? Porque ele é um bom sentou jogador. no contrato. Sentou, renovou, relaxou. sentou no contrato. Só que assim, era um jogador que se esperava muito, dançando, né? Ele dança bem. Ele dança o ombrinho, né? Mas ele é um bom jogador, não é? A dança do ombrinho. Não, ele era. Eu lembro dele bom jogador no Vasco da Gama. Ele foi lá pra MLS, escondeu, o Corinthians apostou nele. Só que o que ele tem entregado, né, mano? O Thales Magno, é muito pouco, cara. Ele até começou bem, deu uma empolgada, né? Tem uns caras que enganam no Corinthians, né? A gente, né, mano? Sim. Eu compartilho, por exemplo, de enganadores. Carrilho. O Carrilho, não, perdão. O Cantilho. Cantilho foi enganador. Ele chegou dando uns lançamentos, eu falei, nossa senhora, ó o Cantilho, né? Enganador. Né? Lembra, o Quintino falou que ele parecia o Gerson. Exatamente. Não, você falou. Você falou. O Carrilho não, o Carrilho é bom. Carrilho é bom. De Pauli, mano. De Federico, esse aí. Lá, né, tivemos ali, o Bahia deu um famoso passa-moleque no Corinthians, né? E tirou o Cauê Furquim, né? Um menino que é uma promessa aí, falam que seria uma joia do Corinthians. Foi lá e pagou, né, os 17 milhões à vista, que é a multa aí dele, né? Multa do... a multa, enfim, resumido é a multa. E o Corinthians quer agilizar rápido isso aí. Como a grana entrou à vista, o Corinthians vai tentar pegar essa parte da dívida e tentar lá resolver com o Laguna, lá pelo Félix Torres. Então não foi tão mal, não foi tão ruim, perdeu reclamou, o Furquinho. mas tá usando isso pra... então, na verdade... Mas não dá nem metade. Não, então, a proposta de 34 milhões do Laguna,
né? Aí os 17 milhões à vista e pedalar o resto, né? Que é normal. A gente pedalar o pedala resto. mesmo. Então você já chega com 17 pros caras, os caras, Apareceu. Né? Tem aqui. E o resto dá aquela pedalada, né? É o que Ô, o Corinthians Bento, tem feito. Mas, ô De Paula, é bom o Corinthians fazer isso mesmo, cara, porque o Corinthians ele tem essa pemba aí pra resolver com o Santos Laguna. É uma pemba de 33 conto, tá? Perdão. Nesse contexto, Sombra, essa ação ela foi julgada aí pelo CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça, que é como se fosse a segunda instância, e depois dela já não tem mais pra onde você correr. E o Corinthians ele tem outros processos que também já foram julgados pelo CAS. Mas, por exemplo, essa pista aí do Santos Laguna, ela foi julgada no início de abril. Ou seja, foi julgada no início de abril e ela foi executada agora. O Corinthians caiu no transfer ban. As outras duas, Sombra, tanto com o Rojas, que o Corinthians deve 40 milhões, quanto com o Tadjeres, com a dívida do Garro lá, que o Corinthians deve mais 23, elas foram julgadas, De Paula, no final de maio. Se a gente pegar uma ordem cronológica, talvez aqui de processos que estão sendo julgados, então possivelmente, De Paula, a outra pista que vai pintar do Corinthians aí de transfer ban vai girar em torno de um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês. Então é bom o Corinthians ele correr mesmo aí pra fazer um acordo, porque é como se fosse um negócio do Serasa. Você não precisa pagar inteiro a dívida que você tem com o banco, mas se você fizer um acordo e esse acordo for homologado, seu nome sai do Serasa. E o Corinthians ele é obrigado a sair do Serasa agora, o Serasa da FIFA, que é o Transfer Ban, porque se pintar uma outra execução, o Corinthians ele já perde pontos. Não perde mais o direito de inscrever jogadores. O Cruzeiro perdeu 6 pontos no campeonato, vocês vão se lembrar, justamente porque ele teve dois transfer bans cumulativos. Então o Corinthians ele tem que agir o mais rápido possível, Sombra, porque você não tem noção de quando vai sair o transfer ban, De Paula. Se pintar um negócio lá do despacho da FIFA lá, que o Corinthians caiu de novo no transfer ban, automaticamente perde esse ponto. Né, da FIFA. Pode acontecer isso de perder pontos? Pode. O Cruzeiro perdeu, mas como o Mano falou, foi o Cruzeiro, mas uma equipe que jogava Série B na época também. Não sei se foi o Grêmio, mas não repercutiu tanto porque foi Série B. Mas e olha, depois recuperou com tranquilidade, mas é uma pancada. Mas olha, O Corinthians perde 6 pontos hoje e vai pra zona, hein? Esse relato Hoje, do Mano, perdendo hein? 6, vai pra zona? Vai pra zona, vai pra 16 pontos. Aí, Pedrinho, Tudo tua que chance vai de não virar acontecer. sereia, hein, meu? Não, mas pode perder 6 pontos, pode perder 1, pode até dar mais 5 pontos pro Corinthians. Nós vamos passar, fica tranquilo. Tá bom. Nem você acredita nisso. Agora, Nem você. Professor X. Olha sua mãe te mandando mensagem de novo, vai, abre aí o zap. Não vai mandar, né? Não vai mandar, não, porque ela sabe que eu tenho razão. Ela Pedro, sabe e você também. tua mãe torce pra que time, hein, Pedrinho? Parmeira, é porco. Ah, aí sim, tá vendo? Só você mesmo que Agora, mostrou. viu? Eu sou a salvação da família. Ô, A seu partir do Bento. momento que eu cheguei, Deus falou, É, não, agora legal. essa família tá salva. Agora eu te falar, esse relato que o Mano trouxe aí dessas pembas, né, nas sequenciais, é o relato do que o mundo tá vivendo, né? Principalmente nós aqui no Brasil e tal. É. É a intolerância. Né? Você Mas a vê gente tem que pessoas tolerar, aí tem que tolerar. no trânsito, pessoas em casa. Há uma intolerância, cara. Cara, o que custa esperar um pouquinho? Não colocar no pau lá? Segura, né? transfer Pô, ban. quanto tempo todo tá mundo nisso? intolerante. Mas já esperaram cara. um pouquinho, né? Tá Um muito pouquinho, intolerante, já, muita né? intolerância. O mundo desse É. jeito não vai pra frente. Já esperaram Vai pra bastante, frente. né? Não, o mundo não vai pra frente, não, desse jeito. Agora, a história do Furquinho aí, os caras estavam lá, hein? Quem? Eu tô ligado que eu recebi a informação então conta aqui. aí, conta pra nós. No jogo contra o Botafogo. Essa não precisa ser da Coca lá o embaixo, jogo pode contra, falar aqui. Não, o jogo contra o Botafogo. Viu, mano? Lá na Fazendinha. O Sim. Cauê Furquim, ele não vinha sendo relacionado pro Sub-17, que tem 16 anos. Ele já tava indo pro profissional, relacionado. Do nada, ele surgiu nesse jogo contra o Botafogo. Foi relacionado, jogou, fez gol, foi bem pra caramba. E nas arquibancadas sociais da Fazendinha, estavam representantes do Bahia e do City observando. Quem convidou, eu não sei. Mas os caras estavam lá. Mas Essa não dá pra informação entrar, ingresso? é quente. Mas não dá pra entrar? quente. Mas como é que você tem acesso ao... É quente. Alguém convidou. Mas não é Quem cobrado? Ninguém pode convidou, entrar? eu não sei. O que aconteceu é o seguinte, outra informação quente, mano. A suspeita recai sobre o grupo que comanda a carreira do Furquim. Por quê? Amanhã tem um amistoso do Sub-16 em São Bento de Sapucaí. Corinthians vai jogar lá. E os garotos que são agenciados pela empresa do empresário do Furquim não foram relacionados pro jogo. Não vão pro jogo. Corinthians barrou
os garotos pro amistoso de amanhã. E tem cara bom lá? Mas, ô De Paula... Não sei. Não sei. De verdade, Essa é a De Paula, hora, nessa né? situação... porque é sempre mais fácil a gente tentar encontrar a culpa aonde talvez... Eu não vou dizer que não tenha, porque no futebol hoje, De Paula, a gente sabe que os clubes eles têm que estar precavidos aí com relação a uma série de coisas e blindados com relação a uma série de coisas. Mas pra mim, nesse erro, se tiver que imputar a culpa, é 90% do Corinthians. Concordo. Porque esse moleque, De Paula, ele renovou o contrato em abril, e disseram que não dava pra dar um aumento que talvez colocasse o Corinthians numa zona de conforto com relação a uma multa de mercado interno, porque diziam que o moleque ele tava ainda dentro do sub-16, no sub-17, e que o teto dessa categoria era aquilo que eles estavam oferecendo. Se você tem um atleta que você julga ser promissor, uma joia da base. Eu até falei pro Quintino ontem, eu vi uma matéria do Neymar quando ele chegou no Santos, o De Paula, que ele ganhava 50 mil reais, mano. E isso há quantos anos? Tá ligado? 1000 anos atrás, o Neymar já ganhava 50 mil reais e todo mundo falava que era um absurdo. Mas o Santos, ele deu um all-in no moleque, ele acreditava que tinha muito potencial. E se você tem um moleque com muito potencial na tua categoria de base, você precisa se blindar. O teto você pode usar talvez de parâmetro para a maioria. Mas quando a gente fala de uma joia não é a maioria. Uma joia, ela tem que ultrapassar o valor do teto. E se você tem um atleta que você entende que vai ser um puta reforço lá na frente, vai ser um puta gatilho de venda, você não pode pagar o teto pra esse moleque. Tem que ser muito imbecil pra agir dessa forma. Tem que ser muito cretino e muito burro pra fazer isso. Então, ao invés de você ultrapassar o teto pra uma joia da sua base, você fala, não posso pagar mais porque esse é o meu teto. E aí o que acontece, De Paulo? A gente sabe que tem duas multas. Uma que o Corinthians coloca de 50 milhões de euros para o mercado estrangeiro e uma de 14 milhões de reais para o mercado interno. Porque a multa do mercado interno é baseada no salário. E aí, por exemplo, hoje a gente tem inúmeros times. O caso do Bahia também, que está sendo gerido pelo Grupo City, o Bragantino, que é gerido pelo Salzburg, que é da Red Bull. Então esses times, ô De Paulo, eles têm um CNPJ brasileiro em funcionamento aqui, que ele pode contratar esse moleque por 14 milhões de reais, e daqui 2 anos, quando ele fizer 18, mandam pra Europa custando uns 50, 60 milhões de euros. É isso que acontece. E aí o Corinthians ele tá tentando passar uma vergonha jurídica na FIFA, falando, houve um aliciamento, é o grupo estrangeiro que tá comprando o menino e colocando no Bahia. Não importa. Legalmente os caras estão amparados, De Paula. Você que é um cara da lei e tem muito mais conhecimento jurídico do que eu, você pode explanar melhor a respeito desse tema. Mas tem que ser muito burro pra não entender dessa forma, ou não? Não, se os caras são sediados aqui, é um time brasileiro, a multa do futebol brasileiro, eles estão CNPJ brasileiro. Estão resguardados, né? Vacilou quem não valorizou. Isso é mais aquela bravata pra dizer da indignação, né? É isso. Agora, vocês concordam que talvez mais do que a questão de, recebo pouco aqui, o Bahia me chamou para pagar mais, etc e tal? Muito mais do que isso é que hoje, você olhando a organização de um e de outro, você pega o Corinthians, é uma verdadeira bagunça. Sim. O cara não se sabe quem é presidente, vê o time muitas vezes passando por situações que não são de ficar brigando por títulos. Ele não vê perspectiva, né? Não vê perspectiva, falando assim, o Corinthians ano que vem vai estar na Libertadores? Talvez não, provavelmente não. Vai saber, e não tô de zoeira, né? O Corinthians esse ano tava na Sul-Americana. Da pré e foi pra Sul-Americana, não passou da pré. Então você vê, nos últimos anos, vem disputando o título, não vem. Aí o cara vê o Bahia, além de toda a confusão do Corinthians, ele vê o Bahia e fala assim, organizado, né? É do time do City. Daqui você vai pra Europa se você for bem. O cara vê um caminho muito... o empresário, o pai da criança... É o empresário, não é o menino. Não, mas o pai da criança... eu não vejo o menino filhinho, olha, a chance de você estar jogando amanhã no City, você joga no videogame com o City, Guardiola, City, tudo. Olha o Estevão, que é um pra onde tá. O moleque nem vê o Bahia, ele vê o Bahia como um período e uma ponte. Exato. Uma ponte, é isso. Não, mas não é o moleque. Não dá pra comparar o Bahia. Vai ser treinado pelo mito. Não, mas não é o moleque. Você tá querendo treinado zoar. pelo mito, Agora, hein? no caso do garoto, do pai do garoto, do empresário do garoto... Não é o garoto. É o caminho mais fácil pra ele chegar na Europa, que é o sonho dele, velho. Fê, eu falei que tem jogada aí dentro do Corinthians, ninguém é tão burro dessa forma pra fazer essas negociações estúpidas com os jogadores da base. Você acha que eles não estão sabendo?
Você acha que não tem uma jogada no meio disso aí? Você acha que não tem empresário, dirigente, diretor do Corinthians levando uma boa bolada aí, uma boa grana envolvendo esses jogadores que saem praticamente a preço de banana do Corinthians? Se o pessoal do Grupo City tava lá dentro observando os jogadores, como que eles entraram? Como que o Corinthians não sabia que eles estavam interessados nos jogadores? Será que a bagunça é tão grande assim no Corinthians para ninguém saber que eles estavam ali acompanhando? Ou realmente não tem uma jogada envolvendo esses jogadores da base aí? Não sei não. Duvido muito que seja só incompetência. Duvido muito. Quase certeza que tem ratazana grande aí envolvido nesses negócios dentro do Corinthians. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lô, até o próximo vídeo. Valeu!